que brota da própria vida, né? E eu quero pedir a você, Leandro, que me permita fazer um compartilhamento e quero agradecer muito a presença de todo mundo. E todas as pessoas que estão aqui nessa sala têm alguma relação conosco, né? Relação de construção de fé, construção de vida, construção de história. E um dos temas, né, que a gente precisa sempre deixar muito claro para nós é o tema da luz. Né? Lembrando aquilo que Jesus nos disse, nós somos a luz, nós somos sal da terra e luz do mundo. Então eu vou iniciar aqui acendendo a vela que eu sempre trago aqui na minha sala durante essas celebrações dos domingos. E quero, fazendo uma pequena introdução, dizer a vocês que as reflexões que eu normalmente procuro fazer são reflexões que não têm, né, uma profundidade teológica, bíblico-teológica. É apenas uma intuição do coração, e essa intuição nascida um pouco dessa oração bonita, que é a oração mais bela que temos, ensinada aos discípulos e, portanto, a nós, por Jesus. Eu sempre digo que a Escritura, quando lida, por mais que nós não tenhamos condições de aprofundá-la, a gente tem sempre que lembrar que quando a palavra é dirigida a alguém, a algum personagem bíblico, essa palavra é dirigida a nós. Então, quando os discípulos recebem essa oração como ensinamento, na verdade, nós recebemos esse ensinamento. Nós recebemos esta oração como oração para nós. E eu quero, inicialmente, para a gente começar aqui a nossa reflexão de hoje, eu quero inicialmente perguntar, vocês estão vendo aí a projeção que eu estou fazendo? Todos veem, não? Sim, alguém me sinaliza, por favor. Sim, eu estou vendo. Estão vendo, tá ótimo. Então, a reflexão que a gente vai fazer hoje é a reflexão do Pai Nosso. 2 palavras. 8 letrinhas. Uma oração que carrega consigo 2 extremos. Uma simplicidade absoluta e um projeto concreto, né, que toma a vida da gente, que toma a vida dos discípulos e discípulas de Jesus. A comunhão, e o Pai Nosso traz isso para nós, é muito mais potente do que o egoísmo. Porque o egoísmo, ele escraviza. O egoísmo, ele nos faz cruzar as pernas e olhar para o próprio umbigo. A comunhão nos faz ir ao encontro do outro e permitir que o outro venha ao nosso encontro. A fartura é muito maior, é muito mais eloquente, significa muito mais, toca muito mais do que a carência. E a pobreza evangélica, a gente vai um pouquinho refletir sobre isso, ela é denunciadora do acúmulo e da miséria. Lembrando sempre que a oração é Pai Nosso. E, portanto, a pobreza evangélica, ela é esse elemento denunciador do acúmulo e também da miséria. O Leonardo Boff, ele outro dia usou a expressão numa live dele, que eu tenho trazido essa expressão para mim, para compreender um pouquinho, inclusive nessa reflexão da oração do Pai Nosso. Ele diz que o contrário, aquilo que dista da pobreza, aquilo que se opõe à pobreza, não é a riqueza, mas que é a justiça. E aí é muito simples entender isso, né? É um pensamento tão pequeno, tão simples e tão robusto ao mesmo tempo,
quando ele diz isso no entendimento de que se a gente entende que, de fato, o oposto da pobreza é a riqueza, se eu não quero a pobreza, eu quero correr para a riqueza. E se eu corro para a riqueza, eu, na verdade, mantenho uma pobreza. Mas a justiça não. A justiça, ela é, na verdade, um modo de vida, né? uma ferramenta para a vida da gente, que nos permite ter aquilo que temos necessidade de ter. E a gente lembrando sempre que a oração é Pai Nosso e não Pai Meu, aí a gente compreende que essa justiça, ela provê as minhas necessidades e as necessidades de todos. E a justiça só é justiça se ela prover essas necessidades, se ela der a cada um aquilo que lhe é de direito. Para isso existe a justiça. Eu, certa vez, encontrei um amigo meu, até falecido já, um frade capuchinho, que foi meu formador também, e ele dizia para mim assim, ele me instigava muito, né, com as questões dele, era um cara muito espiritualizado, Gabriel de Melille. Ele dizia assim, eu só rezo o Pai Nosso na hora da missa. E aquilo ficava intrigado com aquilo, assim, que absurdo o Frei Gabriel dizer uma coisa dessa. Na hora da refeição, eu ficava reparando a ele para ver se ele rezava o Pai Nosso, e ele ficava com a boca fechada. Ele dizia, eu só rezo o Pai Nosso na hora da missa, porque a oração do Pai Nosso, ela é muito comprometedora. E o meu sobrinho, um garoto de hoje deve ter uns 35 anos, ele disse para mim certa vez assim, tio, eu não vou mais rezar a oração do Pai Nosso, não. Esse negócio é muito comprometedor. Eu não quero, não tenho condições de rezar essa oração. A oração do Pai Nosso, ela nos compromete demais, porque ela é muito revolucionária. Ela desmonta toda a estrutura de sociedade que temos, ela questiona o nosso modo de vida, ela, na verdade, não nos deixa em pé. Não dá. Esse menino hoje é pai, Alain, meu sobrinho, né? E aí tem uma história, né? Eu acho que quando a gente conta histórias, as histórias elucidam mais o que a gente quer transmitir. Vou pedir o Leandro que quando estiver faltando tempo aí, você me sinaliza, tá, Leandro? Essa história, que é uma história que eu chamo de duas palavrinhas, essa história é uma história muito simples da gente compreender e muito singela. E é um fiorete, né? Quer dizer, uma história mesmo, né? Não uma realidade acontecida, porque a espiritualidade franciscana, ela tem um livrinho chamado Fioretes, que a gente traduz por florzinhas de São Francisco, que são, na verdade, elementos que ele usava como se fossem parábolas para ensinar os seus irmãos. Aí o Fioretti conta que Francisco, certa vez, estava com seus irmãos e disse a eles assim, olha, essa noite vamos rezar a oração do Pai Nosso. E cada um de nós sai para rezar individualmente e amanhã de manhã nos encontraremos para a gente avaliar como é que foi nossa noite. E assim foi cada um para o seu canto, os irmãos cada um para o seu canto. Chega de manhã, eles se encontram para avaliar a noite, para dizer como é que foi sua noite de oração, de reflexão, de meditação. E aí São Francisco disse assim, Egídio, me diz aí como é que foi. Ele disse, Pai Francisco, rezei 120 vezes a oração do Pai Nosso. E aí chama Leão, e aí como é que foi? Ele disse, Pai Francisco, rezei 150 vezes a oração do Pai Nosso. E assim foi um por um, cada um contando mais vantagem, até que Francisco, questionado, perguntaram para ele, e o senhor, quantas vezes o senhor rezou a oração do Pai Nosso? Se era essa a oração indicada para a nossa noite. E ele disse, até agora eu não consegui sair das duas primeiras palavras, Pai Nosso. Porque essa expressão, ela na verdade resume toda a oração. É um Pai que é Pai de todos, que não é meu, que não é um pai de uns, nem pai de uma maioria, né? Alguns falam o Pai Nosso como reflexão, a gente também pode falar que é uma revisão, mas há uma coisa que a gente sempre tem ouvido falar e que é muito interessante e que eu acho que ela carrega de mais sentido a nossa espiritualidade, que é a gente se revisitar, visitar de novo. Entender como é que chegaram para nós
as nossas práticas, como é que a gente começou a compreender o segmento de Jesus, como é que nós colocamos em prática. Então, é revisitar o tempo todo, né? Revisitar as nossas histórias, revisitar os nossos fazeres, revisitar as nossas experiências. A experiência de pai que temos e que conhecemos. Lembrando aqui, meu pai nos deixou há 9 anos, meu pai. E a minha experiência com ele, eu fui dar um afago no meu pai, eu tinha já quase 20 anos para dar um beijo no meu pai. Hoje a gente beija o filho todo dia, né? Os pais se beijam, os filhos se beijam, né? Os filhos beijam os pais. A experiência de pai, para a minha geração, e para a minha geração, e para o contexto de vida onde eu vivi, onde eu me formei, era uma experiência de muito distanciamento. O pai é aquele que ensinava-nos a todos nós, né? E aí tem uma característica, né, desse patriarcado, né, de que ele era a pessoa mais importante, e nós sabíamos e vimos como que minha mãe trabalhava, como que minha mãe se desdobrava, mas a gente valorizava o pai e o colocava ali, mais distante, né? Depois da catequese que nós recebemos, né, quem era o pai? Quem era Deus na catequese que a gente recebeu? Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o onipotente, o inatingível, o inacessível. Olha o que é que nós fomos agregando à nossa catequese. Qual a catequese que as nossas catequistas, que a nossa igreja nos passou? Aqui fala um homem de 58 anos. Algumas pessoas que estão nessa roda são mais velhas que eu e outras são mais novas, e aliás, umas e muitas bem mais novas. Mas assim, a catequese que nós recebemos, como é que ela se deu? Né? Como é que ela se deu? E o amor aos pobres, em 1976, eu passo, daqui a pouquinho eu falo sobre ele. E aí eu queria tratar essas 3 dimensões, né? Aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial e indispensável. E juntando tudo, fundamental, essencial e indispensável. E o que é fundamental? O que é essencial? O que é indispensável? A gente lendo a oração do Pai Nosso, a gente rezando a oração do Pai Nosso, a gente vivenciando, a gente revisitando a catequese que tivemos, revisitando a experiência de paternidade que tivemos, né? Fundamental é a vida, a esperança, a paz, o afeto, o respeito, a alegria, o trabalho, a saúde, a moradia, o transporte, a terra para plantar, o perdão, o pão, a oração, o encontro, o abraço, o aperto de mão, a certeza de que o Pai nos espera à soleira da casa, com um abraço guardado há muitos anos para nós. Isso é essencial. Saber que se volta para casa, saber que tem uma casa para voltar, que tem um braço para acolher. E nós que aqui estamos e que não sabemos até quando estaremos, nós que peregrinamos, que ainda estamos na igreja peregrina, na igreja caminhante, na igreja aprendiz, né? No cristianismo aprendiz, no batismo aprendiz, a gente entende que o fundamental é isso, saber, né, ter a certeza de que há um Pai que nos espera de braços abertos para nos dar o abraço que só Ele tem. Um grande amigo meu, padre egresso, o pessoal de Bangu que está por aí deve lembrar-se dele, chamado Lorenzo Zanetti, ele usou essa expressão aí numa conversa comigo e numa dedicatória que ele fez no livro que escrevi. Vivenciar o amor do Pai nos leva a escancarar, a radicalizar nosso amor aos outros e à humanidade inteira, sem distinção de cor, de sexo, de idade, de religião, etc. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas traz para nós a oração de Pai Nosso. Nas vossas orações, não sejam vocês como aqueles que gostam de rezar nas praças, né? Ou repetir palavras vazias, ou dizer coisas apenas achando que estão agradando a Deus, mas é preciso que vocês digam assim. Esta é a oração. Esta oração, ela revoluciona a sua vida, ela mexe com a sua história, ela te faz revisitar a sua experiência de fé. A nossa experiência de fé hoje, onde nós temos no Brasil mais de 71 mil pessoas mortas pelo Covid-19, onde nós temos mais de 7 mil pessoas mortas na cidade do Rio de Janeiro, onde nós temos uma estrutura injusta que dá a alguns o direito a um respirador e que leva alguns profissionais da saúde a ter que escolher
porque os respiradores são poucos, quem vai viver e quem vai morrer. Esta oração do Pai Nosso, ela revoluciona esse quadro que a gente está vivendo. O que nos ensinaram sobre Deus? Que experiência de paternidade temos? O que significa chamar a Deus de Pai? Quando chamamos de Pai, qual a nossa referência concreta? O nosso pai? Os pais da nossa sociedade? Tem umas experiências, e muitas são as experiências que a gente acaba ouvindo contar e que as pessoas nos dizem, né? De pais agressivos de seus filhos. Hoje em dia, a questão do feminicídio, de homens que agridem suas companheiras, suas mulheres. De pais que... e aí eu estou falando do pai, né? no pai, no homem, né? Até é preciso fazer uma menção ao entendimento de que existem muitas mulheres que são mães e pais de seus filhos, né? Há de se dizer isso. Há muitas mulheres que assumem esse papel de paternidade e maternidade, como há muitos homens que assumem também a paternidade e maternidade. Mas assim, como é que a gente pensa nas experiências de Deus? A gente sabe muito mais daquilo que Deus não é do que aquilo que Deus é. Porque eu não posso me referir a Deus fazendo analogia com o pai que eu tive ou com o pai que eu sou. Porque isso é minimizar demais, é diminuir demais a potência da paternidade divina. Conforme dizia João Paulo I, né? E o próprio Leonardo Boff, quando discute a questão do patriarcado que esmaga o matriarcado, ele fala de um Deus que é mãe, de um Deus que é pai, de um Deus que é mãe, né? Essa paternidade e maternidade misturada. Mas nós não. Como é que nós aprendemos isso, né? O que é que nos ensinaram sobre Deus? Quem é Ele? E essa é uma afirmação do Pai Nosso, né? Afirmação do Pai Nosso. Essa afirmação a gente não pode esquecer nunca. Nós somos todos, irmãos, todos, todos, todos. Deus é Pai de todos. Deus é Pai de todas as pessoas. Deus Todo-Poderoso ou Deus Todo-Amoroso? Deus Terrível ou Deus Abba, o papaizinho, o papai, aquele que caminha comigo, aquele que me pega no braço, aquele que me pega no colo, aquele que me espera na soleira da janela, aquele que tem o abraço reservado para mim, aquele que me abraça todos os dias. É o Todo-Poderoso ou é o Todo-Amoroso? É o terrível? É o inacessível? Ou é o Abba de Jesus? Quantas barreiras Jesus teve que ultrapassar para poder chamar a Deus de Abba, numa sociedade que tinha Deus como o terrível, barba branca, barba grande, com a mão em riste, com o dedo a nos apontar. Ou o pai, simples pai, escrito com o dedo de uma criança que acolhe nos braços o filho seu, a filha sua. Abba, conforme dizia Jesus, é aquele que habita a tenda do seu povo. Não é aquele que passa de vez em quando para tomar um cafezinho. Não, ele habita a tenda do seu povo. Ele entra na vida do seu povo. Ele vive a vida do seu povo. Jesus é o modelo de relacionamento com o Pai. Eu me lembro quando eu era muito menino, estudei no colégio interno, e dos meus 11 anos até os 15 anos, nós tínhamos um colégio interno lá na minha cidade, e em cima do banheiro tinha uma placa enorme com uma fotografia assim, olha, mais ou menos parecida com essa. A minha memória traz essa figura aqui. Vocês veem quando eu passo a setinha, veio, né? E aí tinha uma expressão assim, olha, Deus te vê. Deus te vê. Cuidado. E aí a gente vai crescendo, né? E a gente diz assim, poxa, Deus te vê, que bom. Porque faz toda a diferença, né? Porque aqui o Deus te vê, cuidado, é o Deus terrível, aquele que é inominável, aquele que é distante. E o Deus te vê, que bom, é aquele que, poxa, que bom que ele me vê. Que bom que ele me olha. Que bom que ele sabe
dos esconderijos do meu coração e de minha alma. Que bom que Ele sabe dos quartinhos onde eu guardo as minhas incoerências. Que bom que Ele me lembra do bem que faço. Que bom que Ele me sacode para que eu possa ser coerente. Que bom que Ele me ama. Que bom que Ele me vê porque Ele me ama. Deus é o Pai de todos. Esta é uma afirmação revolucionária, pai e mãe do homem, da mulher, da criança, do jovem, do idoso, do índio, do negro, do branco, do mestiço, do morador de rua, da prostituta, do prostituto, do homossexual, do que crê, do ateu, de quem agride, de quem é agredido, do que morre e do que mata. Pai de todas, Pai de todos. Formamos uma grande família, a família das filhas e dos filhos de Deus. Se eu te pedir, Reinaldinho, a gente pode cantar para não ficar falando muito aí, depois eu volto para ir fazendo a conclusão? Você canta para nós aqui, fazendo favor? Com certeza, com certeza. Eu deixo aqui na tela e o Reinaldinho canta para a gente. Tá. Todos me escutam, estão tranquilos? Te escutamos bem. Pai nosso, dos pobres marginalizados. Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Ai, meu Deus. Meu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Meu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Meu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Queremos fazer tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor. Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões. O pão que traz a humanidade, que constrói a gente em vez de canhões. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da dificuldade do padrão da morte dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Oh, 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 oh. Oh, oh, perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade, do esquadrão da morte, dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres,
Deus dos oprimidos. Obrigado, Reinaldinho. Obrigado. Nós não precisamos ficar olhando para cima, né, gente? Para o alto. Porque a nossa religião é uma religião de uma dimensão horizontal e também de uma dimensão vertical. A gente não pode, de maneira nenhuma, entender que a nossa relação é a relação do fazer. A nossa relação também é a relação do orar, do rezar, do direcionar-nos para a verticalidade. Mas essa dimensão, né, da nossa vida, porque quando a gente fala que estais nos céus, né, esse céu não é um céu distante de nós, né? Dirige-se a Deus, né? Essa oração se dirige a Deus, mas ela passa, né, por essa dimensão de encontrar-nos com os outros também. Deus está presente em nós e está presente nas nossas relações sociais, nas nossas relações de dores, de sofrimentos, de potencialidade, de acertos, né? De lealdade, de fidelidade, de amorosidade, de fraternidade, de solidariedade, mas também de perdas, de dificuldades, de problemas, de combate à desigualdade. Então, ele está no céu, mas está antenado. Se o mundo, na verdade, desse oportunidades iguais para todos, já teríamos o céu entre nós. Porque o desejo do reino não é que a gente o construa para depois da morte. O céu não é um lugar estático onde devamos ir depois de nossa morte. Na verdade, esse entendimento, né, da horizontalidade e da verticalidade. Deus jamais se afastou de nós. Jamais se afastou de nós. Jamais há de se afastar de nós. O nome de Deus, né, santificado, eu vou apressar um pouquinho, porque acho que o tempo já está indo, né? Mas, assim, o nome de Deus, a santificação do nome de Deus, ele se dá, né, pela oração pessoal e comunitária, mas quando a gente se compreende pessoas em comunhão, quando a gente se relaciona com os outros. Por isso, a gente diz, né, as comunidades eclesiais de base diziam, né, cantavam, eu sou feliz na comunidade eu sou feliz. Então, essa relação de um Deus que habita a tenda do humano, de um Deus que habita a tenda de seu povo, né? Na verdade, aí é o local de santificação. Porque não se santifica Deus com os lábios, somente com os lábios. Não se santifica Deus apenas com nossa oração. A Deus a gente santifica com as nossas ações também, com a nossa vida, com a bondade que temos, com a misericórdia, né? Então, somente poderemos alcançar através da comunhão de vida que santifica o nome de Deus, né? E aí, compreender, né, os pequenos, né, como nossos mestres, né? E aqui no Rio de Janeiro, compreender, por exemplo, como é que alguém que vive nas ruas da nossa cidade, a população em situação de rua, como é que ela nos revela o rosto de Deus? Onde é que está a santificação do nome de Deus na vida dessas pessoas, né? O reino de Deus que nós pedimos a Ele, né, é um reino que novamente é compromisso, né? O reino de Deus não é um reino igual aos reinos do mundo. Não é como o reino de Portugal, como o reino da Inglaterra, como o reino da Espanha, não é como Roma, como os czares, não é como os imperadores, né? O reino de Deus é outro, né? Esse reino de Deus é onde impera a verdade, a justiça, o direito, né? Então, pedir o reino de Deus é se comprometer com essa construção, né? Não uma construção feita pela força, mas feita pelo amor. No reino de Deus, a violência nem se fala. A competição malvada, não. O ódio, também não. A indiferença, também não. E a morte, não. A vida é mais forte. A vontade de Deus, quando a gente pede, né, é muito engraçado, porque pedir para ser feita a vontade de Deus é muito interessante a gente perceber isso, né? Porque não é um pedido simples, né? Implica em muita coisa na vida da gente. Qual que é a vontade de Deus? O que Deus quer? Qual é o plano de Deus? Qual é o seu projeto? O que Ele espera de nós? Qual a missão que nos deu? Como é que a gente vai fazer isso, né? E a gente vai se desesperar porque não chegou? Ou a gente vai arrancar os cabelos porque não chegou? A gente vai ficar desesperado porque não chegou? Ou a gente vai construir e saber que é passo a passo, né? Conforme diz, né? Geme em dores de parto, né? A construção do reino, né? Pedir que venha o reino, né? E que a vontade de Deus seja feita, né?
para a gente poder ir entendendo isso, né? A oração do Pai Nosso, ela traz também, né, um outro P, né, que é o Pai, e depois traz o Pai, que é o P, né, um outro P, que é o pão, e esse pão, né, que é nosso também, e que a gente pede que seja feito a cada dia. Eu coloquei aqui a Santa Ceia, né, Jesus e os discípulos, uma gravura tradicionalíssima, né, e depois coloquei aqui a gente fica tentando entender, por exemplo, a multiplicação dos pães, né, quando Jesus multiplica os pães e os peixes. A gente muitas vezes tem uma visão meio que uma visão de David Copperfield, né, ou de um grande mágico, né, de um camarada que faz um abracadabra e as coisas acontecem. Quando, na verdade, o que seria mais interessante e o que certamente Jesus propõe e produz na vida das pessoas é a abertura para a solidariedade, né? O nosso mundo tem pão para todo mundo? Se tem pão para todo mundo, por que é que existem pessoas que passam fome? Né? Onde é que está a multiplicação dos pães? Como é que se dá isso, né? Como é que aparece uma multidão de pães e peixes? Né? Como é que o coração das pessoas são tocados para que dividam, para que partilhem? Nós estamos vivendo a experiência do SEDAC esses dias. O SEDAC já distribuiu, depois a Rosinha pode até falar, cerca de 20 toneladas de alimento. Esses alimentos foram doados por pessoas trabalhadoras, pobres, por camponeses, por pessoas que lidam na terra, no campo, por pessoas, né, de classe média. Não tem nenhum rico, vamos dizer assim, rico, que fez uma doação. São pessoas como nós, que ali tiraram um pouco do seu para fazer essas doações. Então, há pão para todo mundo, né? O perdão que nós pedimos, nós o condicionamos, né? Perdoai-nos como perdoamos. Da mesma forma que nós perdoamos. Da mesma forma que nós perdoamos. Se eu fosse um artista, eu iria desenhar um quadro de um pai na soleira da janela esperando o filho chegar com um abraço que só o pai tem. Acho que essa imagem é uma imagem tão forte, né? Para mim, pelo menos. É um pai à beira à janela, né? Aguardando, e ao encontrar o filho no horizonte, ele sai. Essa gravura tinha que ser movimentada, né? O pai tinha que pular essa janela aí, porque é mais ou menos o que Deus faz, né? Lembrando aquela figura a parábola do filho pródigo, que todos nós nos lembramos, né? A tentação que a gente não cai, quando a gente fala de tentação, novamente a catequese acabou trazendo para nós algumas marcas, né? A gente fala muito de questões morais, e muitas vezes de moral e de moral sexual. A gente esquece outras tentações. A tentação do poder, a tentação do prazer. Não que o prazer seja ruim, e nem que o poder seja ruim, mas do poder pelo poder, do poder que não tem uma finalidade de mudar, de transformar, do prazer que não tem a finalidade de compartilhar, de ser compartilha, de ser com o outro, né? Mas o prazer que me satisfaz, a posse que me faz, inclusive, expropriar o outro e deixar o outro à míngua. Então, as tentações são essas, não são as tentações apenas na dimensão moral sexual. Quando lutamos contra as propostas que nos desumanizam, a nós e aos outros, aí a gente não cai em tentação. Quando a gente não perde a esperança. Imagina olhar para o nosso país governado por Bolsonaro, o estado governado por Witzel, a cidade governada por Crivella, e a gente diz, não, nós mantemos a nossa esperança, haveremos de retomar o direito dos mais pobres, né? Quando a gente não abandona a luta, a gente não está caindo em tentação, quando a gente continua a fazer a nossa parte, quando a gente sabe que mesmo não tendo resultado ali na frente, a gente continua, né, dando a nossa contribuição, a gente não cai em tentação. E não tem problema também se em algum momento cair em tentação e se afastar disso, o caminho de volta também é possível. Vamos nos lembrar do filho pródigo, né? Livrai-nos do mal, né? O mal, né? Jesus em suas pregações, né, estava muito preocupado, ou melhor, muito pouco preocupado de falar do diabo, das questões diabólicas, né? Era melhor falar do amor, né? As causas dos males do mundo residem na prática da injustiça. Lembra do Boff dizendo lá atrás, né? A diferença, ou melhor, a oposição à pobreza é a justiça, não é a riqueza, né? Eu queria partilhar isso com vocês, o que partilhei até agora.
e abrir aí para, não para vocês me perguntarem, claro, mas para que vocês enriqueçam a nossa reflexão de hoje. Esses textos que eu passei aqui são textos de um pequeno livro que tem essa capa aqui, que eu escrevi no ano 2000, já fazem 20 anos. E eu estou terminando de colocá-lo em PDF e depois está quase acabando. E depois as pessoas que quiserem, eu remeto. É simples, como eu disse, não tem profundidade bíblico-teológica, profundidade teológica, mas tem, né, um coração um coração, não, muitos corações, muitas experiências que, na verdade, tendem, né, procuram buscar o Pai e o seu abraço, que é inconfundível, o abraço de Deus. Retorno a palavra aí para você, Leandro. Como já virou uma característica muito própria de nosso grupo, cabe para nós agora um momento de meditação, de acolhimento. A gente teve o tempo do Raymond falar, mas também é tempo de Deus falar dentro de nós. E acho que um minutinho de silêncio vai ajudar a gente a acolher aquilo que Deus quer para a nossa vida. Talvez o Reinaldo possa dedilhar para a gente alguma coisa, trazer um clima especial para a gente nesse tempinho. Um minutinho de silêncio. Vigiai, unidos a mim, comigo orando, sempre orando. Vigiai, unidos a mim, comigo orando, sempre orando. Vigiai, unidos a mim, sempre orando. Obrigado, Reinaldo. Acho que a gente pode agora transformar, né, em partilha a nossa experiência. Quem quiser, ou levanta a mão mesmo virtualmente, tem como é que eu posso dizer? Isso que o Fraser fez agora, de levantar a mãozinha no aplicativo, que eu não consigo ver todas as telas ao mesmo tempo, ou escreve no chat, tá bom? A Eufrásia pode ser a primeira a falar, por gentileza. Eu acho mais fácil levantar a mão do que escrever lá no chat, que eu tenho um pouco de dificuldade. Sou meio difícil para isso. Eu queria só agradecer mesmo a Raymond por compartilhar.
essa reflexão tão bonita, né? Quando a gente vive tempos tão difíceis, eu venho assim repetindo, como diz a música lá do Caetano, tudo demorando em ser tão ruim, né? Porque é só notícia de morte. Ontem tive a notícia de uma amiga que perdeu um irmão, que já estava hospitalizado com câncer há algum tempo, estava no hospital Pedro Ernesto, internado já fazia algum tempo, e ela muito aflita com a situação diária dele. Uma outra amiga também, Ana Paula, que até o Raymond conhece, eu convidei até para ela participar hoje, que também perdeu uma pessoa querida lá da paróquia dela em Campo Grande. E, ao mesmo tempo, a gente se depara assim, com tanta situação que poderia, talvez, se houvesse mais responsabilidade do poder público ser minorada, como a questão da desigualdade social, da pobreza, da falta de acesso à saúde. E eu lembro também, amanhã completa 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, e agora a gente se depara com esse novo ministro da Educação, que é um pastor, não que seja um problema ele ser pastor, como se fosse de qualquer outra denominação religiosa, mas essa mentalidade, né, da violência, de uso da violência em relação à criança, essa pregação desse método, né, de educação, uma coisa tão ultrapassada. Então eu fico pensando assim, né, no Pai Nosso, né, que um Deus que se revela amoroso, que perdoa os pecados de todos nós e que é um Pai para todos, e que imagem é que essas pessoas fazem de determinadas, até da Igreja Católica também, né, um certo setor dessa prática do castigo como forma de educar, quando, na verdade, é completamente oposto, né, ao que deve ser o princípio da educação, do cuidado, de tudo. Então, assim, é muita perplexidade que a gente vive e muita gente, né, usando a religião, usando o nome de Deus para pregar e até usando até a Bíblia mesmo para falar sobre isso, uma interpretação que a gente considera completamente distorcida. Isso foi muito discutido na época do projeto de lei que acabou se tornando uma alteração, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 18A, que prevê uma coisa básica, simples, que é o direito de toda criança e adolescente ser criada sem uso de castigo físico ou tratamento cruel e degradante. Então, isso que nos parece tão óbvio, a gente precisa falar com o Brecht, né, continuar. Que tempos são esses, né, que a gente tem que, cada dia, defender, né, o óbvio. Então, assim, eu agradeço muito ao Raymond por essa reflexão. E eu espero que a gente consiga, né, mais adesões a esse Pai Nosso e essa preocupação com um mundo mais justo para todos, né, e não apenas para alguns privilegiados. Né? Então, queria agradecer e desejar um ótimo final de domingo para todos. Boa noite. Obrigado, Eufrásia. Então, a Gláucia é a próxima a falar. Depois da Gláucia é a Rosinha, tá bom? Eu gostaria de completar a fala da Eufrásia. Num momento tão difícil, a gente ter oportunidade de fazer essa reflexão é algo para a gente agradecer mesmo ao Raymond essa oportunidade. Fazer isso em grupo, então, torna-se ainda, né, mais precioso. Mas uma coisa que me chamou a atenção, eu gostaria de partilhar com vocês, são os 3 P's da oração. Isso me tocou muito da forma. Isso me remete também à Santíssima Trindade. Poderíamos dizer que os 3 pontos são a essência da relação, assim, da ideia de paternidade, né? Aquela pessoa que assume o papel de pai, e aí lembrando que o Raymond disse que muitas mulheres assumem, né, esse papel, o pai é aquele que afaga, né, que perdoa, que dá o sustento, né? Essa ideia de pai é a ideia de referência na vida do filho, da filha.
Então, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Me lembrei dos 3 P's de Antonil, né? Quando ele se referia aos escravos aqui no Brasil colônia, né? Os escravos deveriam ser tratados com 3 P's: pão, pano e pau. A oração do Pai Nosso, de fato, é revolucionária, porque ela é exatamente o oposto dessa ideia. Que bom que nós, enquanto igreja, podemos fazer essa revisão, né? Que bom que hoje a igreja pensa diferente, né? E que a gente possa pensar nos 3 P's de Antonil como algo que passou e a gente possa se comprometer hoje em concretizar os 3 P's do Pai Nosso: Pai, Pão e Perdão. Era isso. Obrigado, Gláucia. A Rosinha é a próxima e depois o Jorge Alexandre, tá? O que eu queria colocar, assim, que me vem agora muito forte, a questão, quando a gente fala a questão do que o Pai é nosso, é porque todos nós somos irmãos, né? Somos irmãos, somos irmãs. E quando a gente tem essa dimensão de que nós somos irmãos e irmãs, se preocupa muito mais com as outras pessoas, né? Raymond citou o mutirão solidário do SEDAC. O mutirão, ele tem sido uma experiência muito linda de solidariedade, como o próprio nome traz, né? Nesse período de pandemia, a gente sabe assim, o isolamento, ele traz uma série de coisas. Tem muita gente com depressão, tem muita gente entediada, mas tem muita gente com fome. Cada vez mais tem gente com fome. E assim, o que eu queria trazer é justamente assim, pontos de solidariedade pequenos que aparecem. Eu até levantei agora para ver se eu encontrava uma coisa aqui, mas eu já levei para o SEDAC aqui. Quando a gente começou a fazer a ideia nossa do início do mutirão, era que a gente recolhesse doação de pessoas, de dinheiro ou de próprio mantimento e as coisas, e a gente fazer as cestas e entregar. Muitas vezes, e eu já falei outro dia de reflexão aqui, uma agricultora disse que ela sentia muito mal de receber uma cesta. E ela falou assim, não é por orgulho, não. É que eu sou uma trabalhadora, eu sempre vivi do meu trabalho. Então, para mim, é muito humilhante receber uma coisa e eu não ter outra para dar no lugar. E aí ela trouxe a dimensão da troca solidária, né? E aí começou a troca solidária, uma agricultora chamada Miriam, que é do assentamento Terra Batida. Logo, vezes a gente foi em uma outra casa também do assentamento e fomos levar também uma outra agricultora do local e disse assim, eu quero dar alguma coisa, não tenho nada. E aí ela rodou a casa e veio com uma saia, era uma saia de uma criança novinha. E era isso que eu fui tentar achar. Porque ela falou assim, não, porque eu queria dar essa saia nova, é um pano novo, então pode fazer máscara. Mas ela é para sua filha, mas eu quero dar para fazer máscara. E aí deu a saia de desmanchar e fazer a máscara. Eu queria buscar para mostrar, porque assim, é o óbolo da viúva, é aquilo que traz que a dimensão de pensar no outro. Ela já estava recebendo a cesta, ela não precisava de preocupar com nada, mas ela queria contribuir porque ela viu que a gente tinha falado lá das máscaras para as crianças e ela queria dar alguma coisa para fazer a máscara para as crianças. Então, é pensar no outro, ter essa sensação de que os pobres são muito solidários e querem se colocar e querem contribuir de alguma forma. O Raymond falou 20 mil, nós com 30 toneladas, já passamos das 30 toneladas. E passamos com a contribuição de muita gente, inclusive com a contribuição de pessoas muito pobres que vão
entregando. A gente, nessa semana, na quarta-feira, nós no Quilombo de Bracuí. O Quilombo de Bracuí é uma coisa, nós estamos levando uma doação e eles já disseram que separaram inhame, chuchu e uma outra coisa lá que eu esqueci, para eles darem também, porque também é troca solidária. E são pessoas que estão precisando, a maioria desempregado, mas fazem questão de dar alguma coisa em troca. Então, eu acho que assim, isso é a dimensão que a gente tem, isso é a gente vivenciar experiências do céu entre nós, é a gente experimentar realmente que nós somos irmãos e um se preocupa com o outro, que quando um não está bem, nós também não podemos estar bem, né? É esse pensar. Obrigado, Rosinha. Agora o Jorge Alexandre, depois o Gaioso, tá bom? Assim, tão contemplado pelo tudo que a Rosinha falou aí, que não tem nem muito mais a acrescentar. Assim. Só partilhar com vocês que sempre foi muito forte para mim essa dinâmica do Pai Nosso, de que não há Pai Nosso se o pão não puder ser nosso também, né? O Pai Nosso dos Mártires é uma canção muito bonita, né? Mas há uma outra da qual eu gosto muito, que o refrão diz assim: Pai, Pai Nosso, quando é que este mundo será nosso? Eu acho que não dá para rezar o Pai Nosso se a gente não tem esse esforço para tornar o mundo nosso também, né? Tornar o mundo nosso significa tornar o Pai Nosso e sempre ser capaz de aprender, né, com os pequenos, né? Os pobres nos evangelizam sempre, né? Acho que o depoimento da Rosinha ele é muito significativo nesse sentido, e é o que a gente está vendo hoje, né, no meio dessa pandemia, no meio dessa crise toda, né? Quem está produzindo a sobrevivência, quem está produzindo o alimento, né, que vem do campo, dos sem terra, das diferentes de agricultores pobres, e quem está fazendo isso são as comunidades. Elas estão por si só e de alguma maneira elas também estão dando conta de produzir, tantos e tantas que anonimamente, né, estão aí distribuindo aí as comida de noite, estão levando máscaras, né? Acho que isso, eu tenho uma esperança muito grande que isso seja a semente do novo, né? E que a gente possa ter um Brasil de volta que a gente olhe e diga que o pão está começando a ser nosso, de fato. Obrigado, Jorge. Agora o Diácono Marcos. Eu só queria completar, o Jorge falou que eu ia dizer. Ângela, eu anotei o seu também, tá bom, Ângela? Foi muito bom, Jorge, que aí eu posso fechar sem falar o que você disse. Eu só queria resgatar aqui o livro do Leonardo Boff, O Pai Nosso, a oração da libertação integral. Logo no início ele tem uma oração que eu estou fazendo a leitura desse livro e me chamou muita atenção. Ele diz assim: diz o mestre do Espírito, se eu falto ao amor ou se falto à justiça, afasto-me inevitavelmente de vós, ó meu Deus, e meu culto não é mais que idolatria. Para crer em vós, preciso crer no amor e crer na justiça, e vale muito mais crer nestas coisas que pronunciar o vosso nome. Fora do amor e da justiça, é impossível que eu alguma vez vos possa encontrar. Mas aqueles que tomam o amor e a justiça por guia estão no caminho verdadeiro que os conduzirá até vós. Eu lembrei desse texto justamente por causa da frase que o Raymond abriu, falando do Boff, né? Que o oposto à pobreza é a justiça. Era só isso que eu queria acrescentar. Obrigado. Agora é a Rose, depois o Elson. Você pode abrir seu microfone, Rose, por favor. Obrigado, Diácono. Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu queria fazer um comentário desse resgate que o Raymond faz, de uma inspiração que ele colocou no papel há 20 anos atrás. 20 anos, Raymond? 10 anos, né? 10 anos atrás. E retomar hoje, né? 20 anos, Rose. 20 anos, viu? Que delícia. Às vezes a gente pensa assim, coisa escrita no passado não vale mais nada, vamos escrever de novo. Mas se é uma inspiração, né,
e no caso do Raymond, eu acho que a gente é testemunha de que é uma inspiração encarnada na realidade, ela não tem tempo, ela não passa, porque ela é um desdobramento da palavra que se revela. E aí, muito feliz, eu escrevi aqui no chat que a mamãe está lendo seu livro, Raymond, porque o Raymond, sempre muito antenado com o que está para acontecer, ele lançou um livro com um CD, né? E aí a gente podia ouvir o livro. Então, eu tenho o CD e passei meu livro para a mamãe e está sendo um consolo para ela nessa pandemia. Ela lê, ela diz que ela não consegue passar de 2 páginas, porque cada página é muito orante. E aí eu queria fazer 2 observações sobre essa oração, né, de Jesus. Uma é que é um papaizinho, né? Eu acho que essa grande revolução de Jesus, que é tirar essa concepção de um Deus distante, inalcançável, que dependia de ritos e tradições e alguma exegese da Torá, e ele chama Deus de papaizinho. Então, ele tem 2 coisas, esse acesso, né, que não depende de nada, não depende de nenhuma estrutura para acessar o Pai, né? É um papaizinho chegado, íntimo, né? Que não está na mão dos fariseus ou dos saduceus ou dos caras da lei, aqueles que são os especialistas do Pai. Quando Jesus chama de papaizinho, ele diz que é acessível, né? Que é próximo. E a outra coisa é que ele só pode chamar de papaizinho porque é íntimo. E aqui eu sinto que tem uma convocação de Jesus para a gente, sabe? De tornar esse pai íntimo, de construir essa intimidade dia a dia. Esse período da pandemia tem sido, de alguma forma, uma oportunidade, né, para a gente olhar, fazer esse reencontro com a gente mesmo, esse reencontro com a nossa espiritualidade e alimentar essa experiência de intimidade com Deus. Acho que aqui tem um toque muito interessante de Jesus. Não deixar de lado a intimidade. Porque quando a gente chama o pai de papaizinho, Raymond começou a falar de quando ele fez o primeiro afago no pai dele, quando a gente chama o pai de papaizinho é porque essa relação está sendo construída, né? Então, essa é uma coisa que eu queria dizer. E a outra coisa, para não me estender muito, é ficar também nessas 2 palavras, o Pai Nosso, que já foi falado aqui pelo Jorge, pela Rosinha, pelo Diácono Gaioso, é nosso e de todos nós. Então, não tem fora e dentro. E eu tenho recebido um alerta dos movimentos das minorias, falando que essa palavra inclusão ela pode trazer equívocos, porque parece que com a inclusão você dá permissão para alguém entrar. Então, você é o privilegiado e aí você abre a porta e inclui aquele que estava excluído. E quando a gente lê o Pai Nosso, não tem inclusão, porque não tem dentro e fora, só tem uma coisa, né? E foi muito bonito ouvir da Rosinha e do Jorge, e também do Gaioso, que são os pobres que nos evangelizam. O reino é deles. O reino é de todos, Mas se tem alguma coisa para aprender de inclusão, é a gente dar as mãos, é a gente viver essa experiência de comunhão, né? Então, essas 2 dicas que eu queria deixar, que acho que estão aí Jesus dando para a gente mais uma vez. Obrigada. Obrigado, Rose. Pessoal, a gente tem muitas inscrições e a gente vai precisar encerrar. Então, quem eu anotei vai dar tempo de falar ainda, mas infelizmente a gente não tem mais tempo de acolher outras inscrições, tá bom? O Elbson, você é o próximo, por gentileza, e depois é a Rosângela, tá bom? Boa noite, Leandro. Um abraço, Leandro, um abraço, Raymond, um abraço para todos. Eu sou o Elbson, sou aqui de Belford Roxo, da Diocese de Nova Iguaçu. E desde o final do ano passado,
nós montamos um grupo aqui na Diocese para um grupo da campanha da fraternidade. E uma das nossas preocupações era como fazer o gesto concreto da campanha da fraternidade. Então, quero retomar a campanha da fraternidade desse ano, porque ela nos convida ao gesto concreto. E é muito tocante quando o Raymond fala. Aliás, é tocante tudo, porque é preciso a gente voltar e relembrar a oração do Pai Nosso e aquilo que a gente precisa fazer na oração do Pai Nosso. E aí é tocante a questão da partilha. E aí eu quero lembrar Santa Dulce dos Pobres, que ela fala assim: o importante é fazer a caridade, não falar de caridade. Compreender o trabalho em favor dos necessitados como missão escolhida por Deus. Então, assim, muito importante e tocante para todos nós isso. E o diácono falou do amor, né? Então, o amor que faz a gente olhar para os lados. Em vez de ficar olhando para frente, olhar para os lados, porque é do nosso lado que estão os mais necessitados. Então, obrigado, era essa a contribuição que eu queria dar. Obrigado, Elbson. Agora, a Rosângela, por gentileza, depois é o Eucrédio, tá? Na verdade, o meu pedido é que eu e Eucrédio possamos mais ou menos falar em comunhão, porque eu queria trazer uma partilha de uma experiência que nós vivemos, que fala de um Pai misericordioso e da ação, de fato, de Deus. Porque a gente cuida para que nós sejamos responsáveis e partilhemos e dividamos. Mas, às vezes, a gente esquece que a ação dele é imensa, maior, e atua mesmo. Então, eu queria falar sobre essa atuação. Nós passamos por uma experiência de levar uma turma para visitar a casa de Betânia. E, normalmente, quase sempre, ou sempre, as pessoas, as mães, as famílias, caprichavam bastante, porque o lanche não era só para a criança, só para o aluno, mas para todos os homens que compõem a casa, né? Nós fazíamos o café da manhã junto. E uma determinada turma, as mochilas estavam vazias, não tinha nada, nós achamos aquele movimento estranho, e um olhava para o outro, perguntava: não, mas está onde? Não, está aqui. Não, está aqui. E nós seguimos em frente, não tinha outra coisa para fazer. Quando eles puseram sobre a mesa as coisas, de fato, era uma quantia assim, muito pequena, que nunca tinha acontecido. E aí o Eucrédio saiu com a turma e foi seguir a visita. Eu peguei cada pedacinho de bolo, até o pão, eu parti em 4, um briochezinho em 4. E era o que tinha, era o que tinha. Fizemos a nossa oração, acolhemos todo mundo, e quando nós terminamos, de fato, ainda tinha sobrado coisas para a gente deixar lá. E era assim, nós dois ficamos... Nossa, a providência divina, ela é sem igual. E a gente sempre fotografa todos esses encontros, fotografa, para estimular as outras. Dessa vez, quando eu disse para o Eucrédio, olha aqui a máquina, não tinha uma foto. Nós não tivemos, por mais que eu tivesse fotografado, não ficou uma foto. E aí isso mexeu muito conosco e fez com que nós voltássemos só refletindo sobre isso, né? Como é que a gente tem que confiar também na providência divina, nesse Pai misericordioso. Que bom que agora o Cresce que vai falar. Não, é bem rapidinho. Primeiro, assim, agradecer a oportunidade
de participar de um grupo tão diverso e tão rico. Parabenizar o Raymond e a todos aí por esta iniciativa. Mas essa experiência foi, de fato, muito marcante, porque a racionalização faz a gente pensar na multiplicação dos pães nesta forma, que Jesus convenceu cada um a compartilhar aquilo que havia levado e cada um colocou aquilo em comum e deu para todo mundo. Sem dúvida, isso é um grande milagre, convencer as pessoas a partilhar. Mas o interessante é que nesta visita, a chamada visita solidária dos alunos do Colégio Teresiano, na Casa de Betânia, lá em Jacarepaguá, nesta visita a gente constatou que, de fato, o lanche era pouco. Agora, nós fotografamos toda a visita, tínhamos o registro de toda a visita. O único registro que nós não tivemos foi o registro do lanche, embora a gente tivesse fotografado o lanche também. A gente fotografou. Mas quando nós fomos certificar, ter a prova nós não tínhamos. Então, a prova nós não tínhamos. Ou nós acreditamos na providência divina, ou não. Ou a gente se entrega nas mãos deste Pai amoroso, ou não. Essa é uma experiência que nós, eu e Rosângela, vamos levar para a vida inteira. Muito obrigado pela oportunidade de partilhar. Obrigado, Rosângela. Eucrésio. Zélder, você pode abrir seu microfone? Depois será a Belinha, tá bom? E a gente já vai se aproximando do final dessa etapa. Primeiro, agradecer, né, pelo convite do Raymond, e vejo um grupo muito diverso, fico muito feliz, a gente aprende, né, com cada fala. Vou dar uma pequena contribuição, né? Quando no Pai Nosso a gente fala sobre a vontade, né, seja feita a vontade do Pai. Acredito que a vontade do Pai, por sermos todos filhos, criaturas de Deus, não podemos perder essa gene, né, de sermos iguais, de garantirmos que todos tenham direitos iguais. Então, vem essa dimensão profética, solidária, de justiça, né, que o Pai propõe, mesmo nas diferenças, né? Somos todos membros de um mesmo corpo, somos diferentes, mas não podemos perder de novo essa dimensão profética de denunciar, de falar, de mostrar como temos o conhecimento, de mostrar dentro, fora da igreja, nos ambientes que a gente tem de espiritualidade, né, de denunciar a injustiça. E acredito que seja uma pequena contribuição e agradeço a vocês a acolhida e o carinho. Obrigado, Zélder. Belinha, você pode abrir seu microfone. Depois é a Ângela e depois a Margarida e a gente encerra, tá bom? Belinha, por gentileza. Boa noite. Duas coisas me remeteram nesse tema, né? Todas as coisas maravilhosas já partilhadas. Uma é a questão da um sinal de vida que eu consigo, assim, no correr do nosso dia a dia, identificar na sociedade contemporânea, que a gente identifica tantos sinais de morte, né? Essa coisa, como falou, do afago do pai, tinha 20 anos. Eu vivenciei isso, família, certamente os mais velhos vivenciaram isso também, do pai biológico, né? pai que cria, ser uma figurante. Eu fui privilegiada por ser caçula, então o caçula era sempre quem recebia os afagos, mas os demais não. E hoje em dia, na nossa sociedade, a gente consegue ver isso, os pais muito mais próximos. Meus sobrinhos, eu não tenho filhos, meus irmãos hoje conseguem ter uma proximidade muito maior com os filhos do que meu pai, da maioria de vocês, certamente teve. Então, isso eu identifico como um sinal de vida e um passo no caminho do reconhecimento de tudo aí nosso tende a nos dizer, né? Outro ponto que eu queria salientar aqui era a questão da fé, né? Minha mãe, hoje falecida, eu identifico como uma pessoa de mais fé que eu já conheci, que eu pude conhecer.
ela foi muito pobre e, dentre as suas ações, ela pedia muito, recorria a Deus, porque não tinha muito aqui também, rezava, fazia muita promessa, enfim, pedia muito a Deus. Mas no final ela pedia assim, mas que seja feita a tua vontade. E a gente conseguia identificar isso como verdade mesmo. Quer dizer, de todos os pedidos, mas se não fosse da vontade de Deus, que ela acolheria com uma resignação. Então, assim, um ensinamento máximo para mim e para todos que eu gostaria de partilhar aqui com vocês. Obrigado, Belinha. Ângela, é sua vez agora. Você pode abrir seu microfone e depois é a Margarida, tá bom? Queria falar muito rápido, mas eu também não poderia deixar um depoimento importante que eu vivi na minha casa, né? Meu pai vem de uma origem muito pobre, minha mãe não, vinha de uma família muito abastada. Mas o meu pai, durante a vida inteira, foi um homem guerreiro, lutador, e uma das coisas que a gente ria muito em casa é que ele, toda vez que estava muito doente, chamava a gente, ele era meio hipocondríaco. Ele virou-se para a gente e dizia assim: olha, toma conta da sua mãe, porque acontece o seguinte, no dia que eu morrer, ela vai abrir a casa, vai deixar os pobres todos entrarem e a gente não vai ficar com mais nada. A gente tem que distribuir, mas tem que ter cuidado. E a minha mãe era assim mesmo, batia na porta, dizia que estava com frio, ela pegava o cobertor e dava. Ele está com frio, minha filha, eu vou fazer o quê? Tem que dar um cobertor. Então, eu acho que isso é muito importante na vida, a gente descobrir o que é essa dimensão de Pai Nosso. Eu compartilhei no site, no chat, 2 frases. Uma do Padre Arrupe, né? Provincial, que foi geral dos jesuítas. E o Padre Arrupe dizia o seguinte: enquanto houver fome no mundo, a nossa comunhão não é completa. Eu acho que a gente tem que ter bem entranhado isso no coração da gente, né? O que significa para nós comungarmos quando a gente vê do lado da gente fome e nem sempre a gente abre o coração e a carteira. Isso é a primeira coisa. E a segunda foi quando eu faço parte da instituição teresiana e tem um casal muito querido aí também participando hoje, que é a Luceliana e o Álvaro, né? São membros da instituição comigo, quer dizer, eu com eles, eles comigo. Mas tem gente muito querida aí que conhece bem a espiritualidade teresiana, que é Rosângela, Eucrésio, Rose, Raimon, pessoas que trabalhamos juntos. E vão entender quando eu digo que o Padre Poveda escreveu muitas coisas. Era um sujeito que foi muito hostilizado, sofreu muito, foi marginalizado dentro do clero, né? Porque ele acudiu os ciganos na Espanha. Ele morava em Guadix, era sacerdote em Guadix e acudiu os ciganos. E uma das coisas que ele diz fundamental é o seguinte: não precisa ser rico para dar, basta ser bom. Nem sempre a pessoa tem dinheiro para dar, mas ela tem ela tem o tempo dela, ela tem. Então, eu trago aqui no nosso grupo, como Rosinha, várias pessoas, mas também um testemunho que para mim tem sido muito importante, que é da Jaciara, que é dos ambulantes, né? Então, eu quero deixar aqui um testemunho. Não precisa ser rico, basta ser bom. E Deus, que é Pai, a quem nós chamamos carinhosamente de Paizinho, de Pai Nosso, nos conceda essa graça de que o nosso coração possa perceber sempre que nós podemos ser mais para os outros. Obrigado, Ângela. E a gente encerra agora com a Margarida. Depois a gente volta a palavra ao Raimon. Margarida, você está sem microfone. Seu microfone está desligado, meu bem. Consegue aí? Tem um microfonezinho que está marcado assim com um traço. Você aperta nele no seu telefone, o que você acha? Mandei uma notificação para você. Aí você... Isso, agora foi. Agora foi, Margarida. Foi? Pode falar. Isso. Então, um dos tópicos do seu slide falava da palavra fundamental, essencial. Eu lembrei do encontro, uma gincana que teve um tempo atrás, sobre a catequese, e foi dirigida uma pergunta para um menino, assim, um menino da catequese. Quem é Deus?
E o menino respondeu. E ele não tinha decorado nada, mas queria muito ganhar aquela gincana, né? Aí ele respondeu assim: Deus é amor e Pai de todos nós. E aí a pessoa que odiava teve muita sensibilidade e disse assim: não está essa resposta. Deus é Altíssimo, Santíssimo, Criador de todas as coisas. Bem, aí o padre disse: não, a resposta dele está correta. Deus é amor e Pai de todos nós. E aí eu fiquei lembrando da coisa, do que é fundamental e essencial, o amor, né? Se a gente, de fato, se o povo, a sociedade, o mundo visse o amor, Deus amoroso, nós estamos passando por tantas coisas ruins. E o menino ficou muito contente, né? E a verdade, para concluir tudo isso, é o amor que está falando no mundo. Esse amor amoroso de Deus, Pai, do Pai Nosso. É isso. Obrigado, Margarida. Raymond, você fica à vontade agora. Gente, eu quero agradecer muito a vocês pelas contribuições, acho que foram tão ricas, né? O Jorge, quando diz, quando lembra da música Pai, ó Pai Nosso, quando é que esse mundo será nosso? É isso, né? O projeto da oração do Pai Nosso é exatamente esse, né? Fazer com que esse mundo, que a gente diz que é o mundo de Deus, seja um mundo nosso, um mundo das pessoas, né? Um mundo onde todo mundo viva com a dignidade que Deus quis que vivêssemos, para a qual Deus nos criou. Mas assim, eu estava aqui pensando em umas coisas, quando a Rosângela conta essa história, quando a Rosinha fala lá do Bracuí, lá é Angra ou Paraty, não sei, Angra, né, Rosinha? Bracuí. Eu me lembrei de um trecho desse livro que eu acho é um trecho sempre que mexeu muito comigo. Quando a gente vê a multiplicação dos pães e dos peixes, a gente pensa num punhado de detalhes, né? E muitas vezes nós somos levados a compreender que, de fato, há uma espetaculosidade, né? Imagina, Jesus ali, 2 pães, 5 peixes, ele coloca a mão e vai, de repente aquilo vira uma profusão de peixes e pães que vai saciar a fome de todo mundo e que depois ainda vão sobrar 12 cestos. Mas cada um de nós tem essa experiência, é muito interessante isso. Jesus fala daquilo que a vida do povo ensinou para ele. E aí o textinho aqui nesse livrinho que eu estou preparando de PDF, está terminando, acho que até quarta, quinta-feira, sexta-feira no máximo eu termino, né? Tem um trechozinho que fala sobre esta parábola, né? Esse acontecimento, e dá uma poetizada nele, assim: já era tarde, o sol se punha. As pessoas se acomodavam como podiam pela grama, e os discípulos começaram a ficar preocupados consigo mesmos e com o povo. A preocupação era legítima? Não sei. Num determinado momento, Pedro, não aguentando mais, disse para o mestre: manda esse povo para casa, assim poderão se alimentar e descansar sossegados. E nós também precisamos comer e descansar um pouco. E Jesus então disse a eles: se vocês têm o que comer, repartam com o povo. Uns e outros guardavam seu mantimento para um instante solitário. Cada um mataria sua própria fome. Um jovem, no entanto, sussurrou nos ouvidos de André: eu tenho um pequeno lanche aqui, coloca à disposição. André, meio impetuoso, colocou um certo deboche na voz e foi dizer a Jesus: tem um menino aí que está oferecendo seu lanche, são 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus aceitou a humilde oferta. Olha o Bracuí aí, Rosinha. Tomou os 5 pães, os 2 peixes, abençoou-os, partiu e foi dando um pedacinho para cada um. Os que foram recebendo, constrangidos pelo gesto de tamanha nobreza daquele menino, foram abrindo suas sacolas, seus embornais, tirando suas merandas e dando ao vizinho. Foi preciso um gesto para que todos se tocassem. Antes, cada um pensava em si, esperava um momento a sós para comer seu pão. Jesus faz acontecer o milagre da multiplicação. É isso, né? Então, acreditar nisso, para nós, é muito mais revolucionário, muito mais inquietante do que acreditar que Jesus fez o sinal da cruz e fez uma multidão de pães aparecer sobre a relva. Porque acreditar nesta partilha significa dizer que nós somos chamados a também fazer esse processo.
Então, assim, a oração do Pai Nosso, para mim, é essa riqueza inesgotável, que de fato podia ficar nas duas primeiras palavras só nas duas primeiras palavras. Pai Nosso. Muito certamente dizia nosso Pai São Francisco que essas duas palavras já incomodavam ele pra caramba. Então é isso. Quero agradecer a vocês. Eu estou vendo aqui, aproveitar, Leandro, me permita, né? Tem gente aqui que eu vejo sempre, mas hoje eu estou vendo a Claudinha. Estou todo feliz de te ver aqui, Claudinha. Feliz mesmo. Companheiro Chico, Francisco Dias está aí, ó. Esse homem, gente, tem uma mão na cozinha, que é uma coisa maravilhosa. E assim, é apartamento porta com porta aqui, sabe? A hora que eu assusto, a campainha está tocando, chega coisa gostosa. É maravilhoso. Um vizinho querido. Estou só partilhando o que eu tenho. É, muito legal, muito bacana. Então, o Chico está aí conosco, meu vizinho de porta. O Geraldo está aí, feliz da vida com o Flamengo dele. Eu, Crésio, fiquei super feliz de te ver, o Crésio, o Zeuder também. Mas eu vi aqui o companheiro Arnóbio. Arnóbio, você não imagina o quanto que eu fiquei feliz de te ver, viu? Arnóbio é um companheiro que multiplica pão também, cara maravilhoso, milagreiro. Homem da construção civil, um cara que podia ser um... Seu povo, hoje ele passa de novo. Sou teu sou povo lutador. Deus dos peregrinos, dos pequeninos, Jesus Cristo Redentor. Para onde? Para a terra prometida. O povo de Deus marchou. Moisés andava na frente, hoje Moisés é a gente quando enfrenta o opressor. Moisés andava na frente, hoje Moisés é a gente quando enfrenta o opressor. Sou teu Senhor, um povo novo, retirante, lutador. Deus dos peregrinos, dos pequeninos, Jesus Cristo Redentor. Caminheiros, vamos lá! Para ser porteira merece corte e fogueira, são frutos da maldição. Para mim, porteira merece corte e fogueira, são frutos da maldição. Sou teu Senhor, sou povo novo, retirante, lutador. Deus dos peregrinos, dos pequeninos, Jesus Cristo Redentor. Valeu, povo de Deus, é isso aí. Boa noite, obrigado, gente, pessoal. Uma boa noite para todos. Boa semana. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Beijo, obrigado. Boa semana para todo mundo. Beijão. Beijo, Ari, Euridice. Tchau, beijo. Beijo, Claudinha. Beijo, Patrícia. Claudinha. Tchau, boa noite. Boa noite, gente. Beijo, tchau, tchau. Beijo, Beijo, Prasa. A gente vê. Tchau, tchau.